Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso sustento. O Senhor tem sido, Senhor, aquele que está caminhando, nos carregando, nos levando, nos direcionando. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, nessa manhã, nesse dia de hoje, que se propôs a sair da sua cama, que se propôs a sair da sua casa, a estar aqui te adorando juntamente, em família e irmãos. Obrigada, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Esse louvor, Senhor, arrebatador, que possa ter chegado até a Ti, Senhor. Senhor, sem ira, sem contenda, mãos limpas, corações puros. Recebe nessa manhã, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Que permaneça entre nós, Senhor. Permaneça entre nós e obrigada. Obrigada. Podemos dizer obrigada. Amém, queridos? Podeis assentar. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia de hoje. Como é bom estar reunido entre os irmãos, né? É muito gostoso. Nós temos o nosso tempo em casa, mas nós temos também o nosso tempo aqui no local de adoração, onde o Senhor também, através dos louvores, fala, né? Através dos louvores, das ministras de louvores, fala aos nossos corações. Se nós fôssemos embora agora para casa, não é clichê, mas é verdade, já seríamos ministrados, né? E os louvores, teve aí uma sequência falando a respeito da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A parte que nós nos comunicamos com Deus é a parte do Espírito, porque o homem é dividido em 3 partes. E esses dias eu não lembro com quem que eu estava falando, a gente conversa com bastante gente, mas eu estava falando que a parte que não tem como eu viver, a Esther, na última das suas ministrações, ela falou de viver o sobrenatural. Para eu viver o sobrenatural, querida, eu não posso fazer, eu não posso estar nesse nível natural. A parte que me comunica com o Senhor, me comunica com Deus, é a parte do Espírito. Então não tem como eu viver o sobrenatural, o extraordinário, viver por fé, se eu não viver uma vida voltada para o Espírito. E ela também ressaltou bem a respeito de muitas vezes nós rompermos, né? Nós precisamos romper. E romper, querido, muitas vezes na dimensão natural, não vai acontecer. Para eu romper na dimensão da alma, do sentimento, daquilo que não vou conseguir, porque eu sou muito limitado. Então eu preciso entender que como cristão, filho de Deus, nascido de novo, pertencente a essa nova família, eu preciso romper, viver uma vida no Espírito. Amém? Queridos, é por fé, não adianta. O próprio mundo, o próprio sistema está dizendo, hoje nós estamos sobrevivendo por fé. É por fé. E muitas vezes é difícil alguém entender isso, né? Quem não consegue viver nessa dimensão, né? Quem não consegue, o bispo falou muito aí esses domingos, 2 domingos, a respeito da tempestade, do medo. Falou que Jesus dormia lá no barco. Querido, Jesus estava dormindo no barco porque ele estava em uma nova dimensão. Ele não estava vivendo naquela dimensão que os discípulos estavam vivendo. Os discípulos estavam de olho nas circunstâncias. Os discípulos estavam de olho no vento. Os discípulos estavam de olho na tempestade. Eles estavam nessa dimensão que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos. Ah, mas como, bispa? Eu vivo nesse mundo, é óbvio, querido. Eu não posso desprezar a minha humanidade, amém? Eu não posso desprezar também a parte da minha alma. Eu não posso desprezar aquilo que eu sinto, né? Eu não posso desprezar os meus medos, as minhas inseguranças. Eu não posso, porque essa é a minha parte humana. Mas, mediante tudo isso, eu preciso aprender a confiar. Aprenda
a confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é com esse intelecto, querido. A nossa mente é uma mente muito limitada. A confiar no Senhor é confiar realmente no Espírito, porque vai além daquilo. Então, quando Jesus dormia lá no barco, ele estava ali, querido, ó, fica tranquilo, no fim vai dar tudo certo. E ele dormia, ele descansava. Então aprenda a descansar por fé, aprenda a entrar nessa dimensão. Não desprezando o que você sente, não desprezando a sua humanidade, não desprezando, as suas vontades. Não, nós não podemos desprezar, porque a alma expressa o Espírito. A alma expressa aquilo que o Espírito já está manifestado em nós. Então naquele momento ali os discípulos estavam expressando a sua alma, estavam expressando o seu medo, o seu pavor, como muitos de nós. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero ver se eu consigo aí resumidamente entrar a respeito de alianças, a respeito de promessas, né? Louvamos ao Senhor aí falando a respeito das promessas do Senhor. Mas para viver tudo isso tem a ver com o que eu falei no começo. Tem a ver em viver uma vida espiritual para receber essas promessas. Para receber as promessas do Senhor na minha e na sua vida por fé. Amém? É por fé que você vive, é por fé que você vai receber. Não é pela sua força, mas é pela força do Senhor. É por Ele que nós vamos receber essas promessas. E Deus tem, querido, Deus tem aliança com o homem desde o princípio. Ele tem aliança com você. Ele quer cumprir isso em você. Ele quer que você viva o melhor. Ele quer que, sob essa aliança, você entenda que Ele tem uma aliança. Independente do que você fez hoje, independente dos seus erros, independente dessa semana, esse mês, esse ano, Ele tem uma aliança com você. Se pela sua parte, talvez essa aliança rompeu, eu quero dizer, a aliança que Ele tem com você é eterna. Ele te ama. Se hoje, se ontem, se essa semana houve situações que te condenaram, te acusaram, te feriram, te machucaram, eu quero dizer, Ele tem uma aliança com você. Deus nunca desistiu da humanidade, querido. Deus nunca desistiu. Deus preparou um jardim no Éden, prontinho para que o homem vivesse ali. Quando o homem acordou, estava pronto. Deus ama você de tal maneira. O amor dele não tem profundidade, não tem altura, não tem comprimento, não tem, querido. Não adianta. O que você fazer ou deixar de fazer não vai mudar o que Deus é, Estela. Porque Ele é amor, Ele se importa. Se você errou, se você pecou, se você feriu, Ele olha para você com olhos de amor. Esse é o Deus em quem eu creio. Esse é o Deus em quem eu confio. Esse é o Deus que me ama, independente do que eu faça. Se eu falar essa semana, eu vou, ficar só na água, isso não vai mudar o que Ele é. Não vai mudar o que Ele sente. Os meus sacrifícios não vão mudar o que Deus é, por causa de uma aliança. É nisso que eu creio. Sabe, queridos, nós estamos aqui, como eu disse, nós não podemos desprezar a nossa parte humana. Cada um luta as suas lutas. Falando com a minha filha ontem, falei, cada um tem as suas maneiras. Falando com uma pessoa ontem também, cada um tem as suas guerras. Cada um luta as suas guerras. Suas guerras internas contra um erro, contra um pecado, contra algo que tenta permanecer ali. Talvez pessoas lutam, falando com essa pessoa, talvez pessoas lutam contra o alcoolismo a vida toda.
Talvez pessoas lutam contra o homossexualismo a vida toda. Talvez pessoas lutam contra um adultério uma vida toda. Talvez pessoas lutam com a incredulidade a vida toda. Mas o Senhor olha para você com olhos de amor. Existe uma aliança. E é por causa dessa aliança, querido, que nós estamos aqui firmes. Eu não sei, sabe? Quando eu começo a falar, eu sinto que existem pessoas aqui, ou talvez pela internet, ouvindo essa palavra e dizendo, se sentindo tão acusado por algo. Porque as acusações vêm para nos paralisar. Muitas vezes vêm para falar assim, eu não sou digna, eu não sou digno. Mas sabe de uma coisa? Ele te ama. Ele ama você. Não vai mudar. Se você acertar, não vai mudar. Se você errar, não vai mudar. Mas por amor a Ele, eu não faço. Não é por lei, é por amor. Por amor, porque eu amo, não porque eu tenho medo do inferno. Tenho medo de ir para o inferno. Que eu deixe de fazer algo que eu sei que pode magoar, entristecer Deus. Então isso é uma luta. Isso são guerras. Isso são diariamente você fala, Senhor, eu não faço porque eu te amo. Eu não traio meu marido, querido. A traição não é porque eu não amo, não é porque é uma lei. Nossa, pensou se meu marido me pegar me traindo? Ah, por isso que eu não traio. Não, eu não traio porque eu amo. Não é por medo de ser pega. É porque eu amo. Não é por causa da lei. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. A lei não pode ser maior do que o amor. A lei, você não pode ter medo porque existe uma lei. Você tem que fazer porque você ama. É como muitas vezes nós falamos dos dízimos e das ofertas. Eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, ou eu vou devolver, ou eu vou pagar. Como aprendemos aí muitas vezes. Nossa, porque senão o cortador, o devorador, o migrador, vai vir, vai roubar. Não, eu oferto, eu dizimo porque eu amo a obra do Senhor. É por amor. E nós vemos de Gênesis a Apocalipse, tudo o que Deus fez, faz e continuará fazendo é por amor. Queridos, e eu e você, nós precisamos entender isso aqui em família. E eu começo perguntando para você: você é alguém em quem alguém pode confiar? Você é alguém em que alguém pode se chamar de amigo? Você é amigo? Você é confiável? Você é alguém de aliança? Você é alguém que cumpre aquilo que você fala, as suas promessas? Agora eu vou mudar. Você tem alguém em quem confiar? Você tem alguém que você pode chamar de amigo? Você tem alguém que você pode dizer, aquela pessoa tem uma aliança comigo? Você tem? Você é? Porque como eu disse desde o princípio, Deus tem uma aliança com você, com a humanidade. Mesmo em falhas, mesmo em erros, mesmo em pecados, o Senhor estava sempre providenciando, Deus estava sempre providenciando um libertador, um juiz, um rei, para que aquele povo entendesse o amor dele. Em primeiro livro de Samuel, abre aí a sua Bíblia, nós vamos falar a respeito. Sempre existiu aqueles que caminhavam junto, né? Se você for lá no Novo Testamento, você vai lembrar de quem? De Paulo e Silas, que estavam sempre juntos, na alegria, na tristeza, na prisão. Estava lá, os dois caminhando junto. Se você vê, Jesus tinha uma multidão que o seguia,
Quando a Bíblia fala de multidão, eu me lembro que um professor lá na teologia, cabelinho branco, ele era professor de português, ele falava que quando a Bíblia falava de multidão, estava falando de no mínimo 30 mil pessoas. Eu falei, uau! Mas vamos pelos números que a Bíblia nos diz, que quando uma multidão seguia, e quando houve a multiplicação do pão, ali falava que existia 5 mil homens, né? 5 mil homens, querido, já é uma multidão. E ali não contava mulheres nem crianças. Então vamos dizer aí que 10 mil, sei lá. Vamos colocar no mínimo o dobro aí. Então tinha uma multidão que seguia Jesus. Talvez seguia Jesus porque sabia o que ele fazia. Seguia Jesus pelos milagres que ele podia realizar. Seguia Jesus por aquilo que ele podia fazer. Essa era a multidão. A multidão seguia Jesus por algum interesse em Jesus. Por algum interesse naquilo que Jesus podia fazer. Naquilo que Jesus podia dar. E depois da multidão, resumindo da multidão, resumimos aí para uns 70. A Bíblia relata dos 70 discípulos que Jesus tinha. Então Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os 70 que também o seguia. Descendo um pouco mais, Jesus tinha os 12 que também o seguia. Foram escolhidos ali por Jesus, né? Os 12 que caminhavam aqui. Ele levantou um ministério com esses 12. Descendo mais um pouco, dentro desses 12, Jesus tinha 3. Onde Jesus estava, ele selecionava, ó, vai só comigo agora, Pedro, Tiago e João. Descendo um pouco mais, Jesus tinha 1. Que era João. Que a Bíblia fala que ele recostava, né? Eu lembro uma vez que meu pai falou que João, ele era menino, ele era novo. Ele era como se fosse um adolescente, não sei se isso é verdade. Então ele tinha em Jesus essa amizade, esse amigo, né? Nós temos então 5 níveis de pessoas que nós somos ou que nós temos. Então quem é você? E o que você tem? Eu sou uma multidão que segue Jesus por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode me oferecer, pela casa, pelo carro, pela saúde, pelos sonhos. Eu sou os 70 que também segue Jesus. Eu sou os 12, eu sou os 3 ou eu sou 1. Quem é você? Quem sou eu? Quem você tem? Você tem uma multidão? Nós vemos muito isso no Facebook. Nossa, eu tenho aqui 5 mil amigos, 3 mil amigos. Mas cadê? Cadê esses 3 mil? Cadê esses 5 mil? Quando às vezes você posta alguma coisa, se você tem 3 mil, 5 mil, tem ali 100 curtidas, 90 curtidas. Cadê os 5 mil? Então nós precisamos começar a analisar quem sou eu. Se eu estou sendo multidão, se eu estou sendo 70, se eu estou sendo 12, se eu estou sendo os 3, ou se eu estou sendo esse. Ou se eu estou na multidão, porque na multidão, querido, a gente não vê ninguém. Tem uma multidão, mas na hora que vamos ver, cadê? Então Jesus tinha 1. E esse 1 tinha Jesus. E eu quero falar de uma amizade que nasceu em meio... Tem uma canção da Ludmilla que fala que amigo se faz em tempo de paz, mas é na angústia que se prova o seu amor. Essa amizade aqui eu acho que nasceu num tempo de turbulência. 1 Samuel capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Aqui surgiu uma aliança.
Desde o Antigo Testamento, como eu disse, Deus faz aliança com o homem. E a aliança do Antigo Testamento, vamos falar da aliança de sangue. Foi essa aliança aqui que Jonathan fez com Davi. A aliança de sangue, ela tem 5 pontos. Primeiro, quando se faz uma aliança de sangue com alguém, existe 5 partes dessa aliança. Vamos dizer que existe 5 cerimoniais. Tem o cerimonial de você comer o pão e o vinho, que tudo que é dele é seu e tudo que é seu é dele. Tem o cerimonial da troca de capa, como ele fez aqui. Isso, a capa no Antigo Testamento, né? Se você for lá, você vai ver que pai de José, Jacó, fez uma túnica para aquele menino. E capa, túnica simbolizava autoridade, simbolizava proteção. O pai já sabia quem José seria, colocando então a túnica, porque a túnica seria para o mais velho, mas ele não fez para o mais velho, ele fez para o mais novo. Então a túnica, ele já estava dizendo: sobre você, filho, há um manto de autoridade. E ele nem sabia o que iria acontecer com o menino. Você sabe a história de José. Então a troca de manto, né? A troca de armas significa: olha, a minha autoridade eu passo para você e a sua autoridade você passa para mim. Aqui houve também troca de armas. Está falando troca de poderes. O poder que eu tenho, eu também troco. A força que eu tenho, eu também troco com você. Tem então a outra parte da cerimônia que precisava se matar um animal. Essa aliança lá de Abraão, foi a aliança que Deus fez com Abraão. Se matava um animal como sacrifício, cortava no meio, fazia um caminho de sangue. E aquelas pessoas, aquelas 2 famílias que decidiram caminhar juntas, que decidiram ter uma aliança, que decidiram, né? Tudo que é de um é de outro. Toda a autoridade que é de um é dada a outra. Toda a força que é de um é dada a outra. Passava por um caminho. Aquele caminho então de sangue que era feito por aquele animal que se matava. E depois também fazia um corte na mão ou no punho. E ali se aliançavam diante de testemunhas. Essa era a aliança. Foi essa aliança que Davi e Jonathan fizeram. Eu não sei se você tem, querido. Hoje a nossa aliança foi feita por Jesus. Tudo que é dele é seu. E tudo que é seu é dele. Só que tem uma grande diferença. Muitas vezes o que eu tenho, que não serve de nada, a parte da aliança é a minha mais fraca. Que são muitas vezes as minhas tristezas, que são muitas vezes as minhas ansiedades, que muitas vezes são as minhas angústias, que são um passado que eu não consigo me libertar, que muitas vezes é os sonhos que não consigo realizar, que são os meus pecados. Eu troco com Jesus. E Jesus, ao contrário, tem paz, alegria. Jesus tem, querido, aquilo que eu não tenho. Parece que a troca, né? Parece que a aliança que é feita, ela me fugiu a palavra, incoerente. Poxa, mas Jesus vai pegar tudo que é meu. E tudo que é meu muitas vezes não serve. Muitas vezes o que eu tenho, o que eu carrego, não serve. Mas Ele faz questão de dizer: olha, filho, não importa o que você tem, o que você é, o que você fez. Eu tenho aliança e o que eu tenho é meu. Troca comigo. Entrega o teu caminho. Confia nele e Ele tudo fará. Faça essa troca hoje. Faça essa troca, se aliancia com Ele hoje. De Jesus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu passei, tudo que eu desejo é seu. E eu quero tudo o que você tem, Jesus. Eu quero a sua paz que excede todo entendimento.
Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Jesus, eu quero caminhar por esse caminho, mesmo que seja um caminho de sangue, porque Jesus fez isso por mim e por você. E é interessante que no caminhar até a cruz, existiu um que ajudou Jesus a carregar a cruz. Tenha pelo menos um, querido. Não se importe com as curtidas dos 5.000, dos 10.000. Não se importe com aquilo que é postado. Queridos, nós vemos muitas as vidas que são postadas em redes sociais, são vidas editadas. Ninguém posta coisa ruim. Alguns até têm coragem, mas todo mundo só posta uma vida editada. Não olhe para aquilo ali, né? Não olhe e fala, meu Deus, eu queria aquilo ali. Olha, aquele pastor tem uma equipe. Olha, aquela mulher tem aquele. Olha, aquela pessoa, olha a amizade. Não, queridos. É uma vida editada. Todos temos problemas, todos temos situações, como eu disse no começo, todos temos guerras, lutas a vencer a cada dia. Troque a tua história de vida hoje. Fala, Jesus, o que eu sou, o que eu tenho é seu. Se firme nessa aliança. Se firme nessa aliança com Ele. Depois existia, sabe o que, querido? A troca de nomes. O seu nome era o meu nome, o meu nome era o seu. O negócio era forte. Nós vemos muitas trocas de nomes na Bíblia, que a partir de lá de Gênesis, né? Abrão e Sarai. Quando fala de troca de nomes, está dizendo de troca de identidade, de quem eu era e de quem eu sou, a partir do momento que eu me aliancio com Ele. Não tem um ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Cuidado! Com quem você tem andado, com quem você tem caminhado, com quem tem você colocado dentro da sua casa, com quem você tem repartido os seus segredos. Cuidado, querido. Isso é Deus falando com você. Cuidado. Nem todo mundo você pode abrir a sua vida, nem todo mundo você pode abrir a sua história. Cuidado com os conselhos, cuidado com o que você recebe, cuidado com o que você ouve. Cuidado, escolha, tenha um, mas que esse um te leve a caminhar para Cristo. Chega de sermos multidão, chega de sermos 70, chega de vivermos por interesse. Os 12, querido, até os 12 que andavam com Jesus. Na multiplicação dos pães ele dizia, Jesus, mas é muita gente, dispensa essa multidão. E eles já tinham visto tanto milagre Jesus fazer, mas não entendia a dimensão. A troca de nome tem a ver com identidade. Tem a ver, olha, o teu nome agora vai ser o meu, eu pertenço a essa família. O nome Maia agora vai ser o nome, como que é o seu sobrenome? Miranda. No meu nome vai ter Maia Miranda, no seu nome vai ter Miranda Maia. Era assim. E era sério. Era sério, a aliança era até a morte. Cuidado com quem você tem se aliançado. Cuidado com o que você tem, sabe, querido, ouvido. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com as contaminações. Cuidado com aqueles que se dizem amigos. Deus sabe por que eu estou falando isso. O bispo falou, você vai ministrar domingo. E eu passei a semana toda angustiada, sem saber o que falar. Meu Deus, como sempre, né? São tantas palavras, a Bíblia é tão... E eu falo, Senhor, o quê? E eu fui para um canto, eu fui para outro. E aí eu falei, eu vou mais cedo, vou ficar lá. Eu vou ter que...
Deus vai ter que me dar uma direção. E Deus está me direcionando hoje a falar para mim e para você: cuidado. Nós não podemos achar que a multidão é aquele que vai nos ajudar. Então, tinha a troca de nome. Então, quando fala da troca de nome, fala da troca de identidade. Porque quando eu conheço Jesus, eu não sou mais a mesma pessoa. Queridos, e não é uma realidade? Convive com pessoas que falam gíria. Daqui a pouquinho você vai estar falando gíria igualzinho. É ou não é? Convive com uma pessoa que às vezes gagueja. Você vai estar dando umas gaguejadinhas. Convive com pessoas, querido, que fala palavrão. A hora que você se pega, você vai estar falando palavrão. Sem querer. Inconsciente. Inconsciente. Convive com pessoas positivas, de fé. Você vai estar andando na mesma fé que ela. Convive com pessoas que só têm boas notícias para dar. Você vai ser pessoas que vai ter só boas notícias para dar. Convive com pessoas que estudam, que têm vontade de crescer. Isso vai te impulsionar também a querer fazer, a querer ser, a querer conquistar. Nós somos, já foi comprovado isso. Não sei se foi a psicologia. 5 pessoas. Nós temos um pouco de 5 pessoas a qual nós convivemos. Você pode perceber que os filhos aqui, obrigada, que os filhos aqui falam parecido com o pai. Na época do telefone, que hoje é a coisa mais difícil de alguém ligar, né? Mas a gente grava o áudio. Tinha vezes que falava assim: nossa, você está com a voz da sua mãe. Muitas pessoas falam: você fala igual a sua mãe. E muitas pessoas falam aquela aí: você fala igual a sua mãe. Por quê? É convivência. Nós não temos uns amigos e irmãos aí que... Porque Deus... Fala que tudo igualzinho. Nós temos um outro amigo e irmão que fala... Quando você só está ouvindo e não está vendo, você fala: nossa, olha, a hora que você vai ver não é o líder, é o co-líder, é o lá de baixo que está falando. Convivência. Então eu pergunto: quem você quer levar? Com quem você quer caminhar? Quem você quer ser? Que troca você quer fazer? Que troca você está tendo essa semana com as pessoas que você tem conversado, convivido, se aliançado? Quem tem sido aquela que te impulsiona, aquele que te diz vai? Que troca de nomes você tem tido? Que identidade tem se infiltrado em você? Esse seu amigo, essa sua amiga que você tem, que identidade ela tem colocado a identidade dela em você? Porque se nós somos no mínimo 5 a quem nós convivemos, querido. E se eu sou daquele que escolhi conviver com Jesus, eu preciso ter as qualidades que Jesus tem. Eu preciso ter a identidade que Jesus tem. Amém? Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. E por último, então, era o corte, era a aliança que se fazia. Houve um derramamento de sangue há mais de 2000 anos atrás, para que ele tivesse uma aliança com você. Ele derramou o seu sangue, ele verteu na cruz, caiu ali, né? O sangue foi vertido para que você tivesse vida, para que você tivesse a identidade dele, para que você tivesse a vida dele. Ele estava dizendo: ó, eu estou trocando tudinho. Eu estou levando a sua pobreza para a cruz. Eu estou levando a sua doença para a cruz. Eu estou levando os seus anseios para a cruz. Porque lá em Isaías fala: Jesus se tornou pobre para que eu fosse próspero. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então tudo que Jesus fez, querido, foi levar o que era seu para ele.
E falando nisso, ontem eu falei que eu estava falando com a minha filha, a gente conversa todos os dias, eu estava falando isso com ela, estava falando da cultura dos Estados Unidos. Ela estava falando pelas famílias que ela já passou ali. E que eles têm uma... Eu falei, Laís, isso que você está me dizendo é cultural. Tem a ver com o país. Porque ela estava falando a respeito de... a história que ela está vivendo, a história que ela poderia ter vivido. E que ela sabe que ali existe, parece que um cronograma. Eles nascem, vão para a escola, da escola, né, eles convivem, uma história assim, praticamente de quando nasce até juntos. Você vê muito isso em filmes, quando eles falam assim, olha, eu fui aprovado na faculdade e tal, aí eles mudam, não é assim? Né? É cultural isso. Eles foram, olha, eu vou estudar na faculdade e tal, aí vai lá para outro estado. E muitos ali conhecem o seu futuro marido no colegial, no high school, que hoje é o ensino médio nosso, é isso? Que hoje é o ensino médio, que é o colegial, né? Antigamente falava colegial. E ela estava falando, olha mãe, e a gente vê a estrutura de casamento que eles têm. Aqui o índice de divórcio é muito pouco. Aí ela falou, talvez seja por isso. Porque eles convivem, eles crescem já com isso. Você vai para a escola, você vai estudar, você vai fazer faculdade. Lá na faculdade, talvez você vai conhecer o seu futuro marido. E depois da faculdade, você vai se casar. Nós estávamos falando a respeito de ordem cronológica, né? Estávamos falando a respeito da convivência. Estávamos falando a respeito disso, como é lá. Bom, e como é a cultura do céu para a minha vida? E nós estávamos falando do Brasil, que Brasil, cada um faz o que quer, não tem essa, né? E o meio em que eu convivo é o meio que provavelmente, para os solteiros, é o meio que eu vou achar o meu futuro marido, a minha futura esposa. Se eu convivo na igreja, é que hoje tem as redes sociais, né, queridos? Mas se eu convivo na igreja, provavelmente é a igreja. Se eu convivo numa balada, provavelmente é numa balada. Se eu estou ali convivendo na faculdade, provavelmente vai ser numa faculdade. Então é um meio de convívio. E eu falei, como é importante o convívio. Porque é nesse meio que vai muitas vezes realizar o meu futuro. É ou não é? Porque se eu não frequento a balada, como que eu vou conhecer alguém? Se eu não frequento aquele lugar, eu falei, é raro, acontece. Então ela estava falando e me veio na mente, eu falei, meu Deus, qual é a cultura do céu? Eu preciso ter na minha vida a cultura do céu. Eu preciso seguir a cultura do céu. Se eu troquei de nome com ele, eu disse, Jesus, o teu nome é meu. Então eu quero viver a cultura do céu. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que as tuas promessas, que foi cantado. Eu quero viver a tua vida. Eu quero viver a tua cultura. Eu quero viver aquilo que o Senhor implantar dentro de mim. E nós precisamos entender, querido, que eu sou o céu na terra. Eu preciso viver essa cultura celestial. Ou eu quero viver sempre a cultura terrena, que a cultura terrena decai. Então nós vemos essa aliança entre Jonathan, ficou certa a respeito da aliança. Deu para entender bem o que é feito, como foi feita uma aliança. E com quem você está se aliançando, quem tem sido, quem você tem chamado de amigo, quem você tem chamado para dentro da sua casa, com quem você tem comido junto. Agora quase não, né? Mas com quem você tem andado, com quem você tem conversado, falado, quem tem sido aquele que te direciona ao caminho, o caminho de sangue. E foi feita essa aliança e passou-se muitos anos. Vai lá comigo para 2 Samuel, capítulo 9. Passou-se anos.
gosto dessa história porque essa história relata bem o que é ter e ser um amigo. Às vezes você olha assim, mas fulano não faz nada, faça você. Mas ciclano é assim, não olhe para o defeito, porque se olhar para o defeito você não vai ter ninguém, querido. Você não vai casar, você não vive casado, você não vai viver em igreja, você não vai viver no trabalho, porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problema. Agora, se você focar no defeito, se você focar naquilo que não é bom, você não convive com ninguém, fica só dentro da sua casa, um suportando o outro, e acabou. Porque esse lado humano tem defeito. O seu lado humano tem defeito. Agora dá para caminhar. Uma aliança se prova, querido, sabe quando? Na hora da dor. Na hora que eu não concordo, na hora que eu não aceito, mas estamos ali junto, estamos ali firme, porque temos uma aliança. Quantos de nós não queremos fazer a nossa vontade? Quantos de nós não queremos falar o que pensa? Quantos de nós não queremos agir? Mas espera aí, eu tenho uma aliança com Jesus. Jesus faria assim. Eu troquei de nome com Ele. Jesus faria, falaria, agiria assim. Como Jesus agiria? Como Jesus falaria? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? Como Jesus olha para o ser humano? Como que eu tenho que olhar para o ser humano? Só porque ele me faz bem? Aí eu vou ser um hipócrita, amar quem me ama, amar quem me trata bem. É hipocrisia, querida, é fácil. Eu amo a Su me ama, nós somos apaixonadas, amigas. É fácil. Agora eu quero ver, amar aquele que não gosta, que literalmente fala, eu não vou muito com a cara da bispa. Não concordo muito do jeito dela, o que ela fala. É fácil. A Estela, aquele jeito da Estela, é meio assim. Sei lá. Estela já cortou o cabelo de novo, mudou. É assim, querido, eu vou olhar. Por trás de um ser humano existe uma história. Se você resolveu se aliançar, se você resolveu caminhar, suporte os defeitos. Não adianta ficar trocando de marido, o outro vai ter defeito também. Não adianta ficar trocando de esposa, vai ter defeito também. Agarra, meu filho, se aliança, minha filha, e vai embora até Jesus voltar. Nós precisamos de pessoas que tenham uma aliança com a outra, querido, mesmo sabendo da sua pior versão. Mesmo sabendo da sua pior versão, mesmo sabendo do seu passado, mesmo não concordando, isso é aliança. E se eu decidir viver em aliança, eu vou suportar essa aliança, querido, na alegria, na dor, na saúde, na doença, em todos os momentos. É fácil eu concordar, é fácil. Aí eu tenho uma aliança quando todo mundo concorda comigo. Mas se eu não concordo, se fulano não concordar com o que eu dizer, com o que eu falar, com o que eu disser, não. Não é assim que funciona. Pode perceber, num casamento sempre tem um que cede. Sempre vai ter um que vai ceder mais. Sempre vai ter um que vai renunciar mais. Para quê, querido? Para permanecer em uma aliança. Ter aliança não é fácil. Trocar sua vida com a vida do outro não é fácil. Trocar o que você pensa pelos pensamentos do outro não é fácil. Mas se você decidir, agarre um e vá com esse um até o fim. Vá com essa até o fim. Ela tem defeito, mas não importa, ela também tem qualidade. Ela tem qualidade. Ela tem um lado bom. Todo mundo não tem só o lado ruim não, querido. Tem alguém que todos temos um lado bom. Que dá para se aliançar, conviver com esse lado bom. Só Jesus tem lado bom, viu? Jesus não tem lado ruim. Só Ele. Mas se você decidir fazer uma aliança com alguém, vá até o fim. Lute por esse. Lute por aquele. E foi assim que aconteceu. Capítulo 9 de 2 Samuel.
Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonathan? Querido, isso daqui aconteceu mais ou menos depois de 25, 30 anos que Jonathan havia morrido e Saul também. Se você for lá para o capítulo 4 de 2 Samuel, você vai ver que depois da morte de Saul, de Jonathan, a ama, a babá, pegou um menino, se chamava Mefibosete, saiu correndo, porque em meio à guerra, em meio àquela turbulência, em meio àquela coiseirada toda, o menino tinha 5 anos, o menino caiu e ficou aleijado dos pés. O destino daquele menino, porque Davi lembrou disso depois de mais ou menos isso, depois de quanto tempo desse episódio? Lembrou-se disso de mais ou menos isso, de 30 anos. Porque no capítulo 9 ele fala: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele: sou teu servo. Respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? E aí Ziba respondeu: ainda um filho de Jonatas, vírgula, ele acrescenta, aleijado dos pés. Davi não perguntou como estava o menino. Davi perguntou se existia alguém ainda da casa dele para que ele agisse. Aí na sua tradução deve estar benevolência. Para que ele agisse com lealdade, para que ele firmasse a aliança a qual ele havia feito com Jonathan há 30 anos atrás. Uma aliança precisa ser firmada, capaz do outro, querido, não se esquecer daquilo que foi acordado, daquilo que foi aliançado. Jesus não esquece da aliança que ele tem com você. Você até pode romper, mas ele não. Ele não esquece. Então Davi se lembrou: existe ainda alguém da casa de Saul, de Jonathan, que eu possa agir? Queridos, anos haviam se passado. Aquele menino de 5 anos era para herdar o trono. Ele era o sucessor do avô, do pai. Mas ele foi tirado. Lhe foi tirado. Isso. Primeiro porque a babá saiu correndo. Sabe quando você planeja tudo certinho na sua vida? Como eu falei da cultura dos Estados Unidos. Eles planejam: ó, o menino vai nascer, vai crescer, vai estudar, vai fazer faculdade, vai se casar e vai ser bem sucedido. O menino estava também com esse, vamos dizer, destino. Ele fazia parte da realeza. Ele era alguém que ocuparia o trono. Ele era alguém que estaria à frente das batalhas. Ele seria aquele general de guerra. Ele seria o sucessor. Mas um episódio aconteceu. Quando os episódios acontecem na sua vida, na minha vida, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu almejei, tudo aquilo que eu quero assim, 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 e vem um episódio, vem algo que não estava no seu cronograma, acontece, e te tiram, aquela situação te tira daquilo que você planejou para a sua história. Aquela situação tirou Mefibosete de um cronograma, e ele foi parar em Lodebar. Alguns falam que Lodebar é terra do silêncio, é terra sem pasto. Outros falam que a terra era próspera. Querido, eu não sei se era ou não era. Eu sei que ali não era o lugar dele. Ali não era o lugar de Mefibosete. O lugar de Mefibosete era no palácio, sentado na mesa do rei, sendo servido. E durante 30 anos isso lhe foi impedido, porque um episódio
aconteceu. Um episódio de tristeza. Não porque ele quis, mas porque aconteceu. E muitas vezes é isso. Muitas vezes algo acontece na nossa vida que muitas vezes nós não queremos, nós não entendemos. As perdas, né? As angústias, as tristezas. Mas porque eu não pedi? Lógico, ninguém pediu para acontecer isso. Ninguém pediu para acontecer o pior. Ninguém pediu para acontecer o que está acontecendo. Foi-lhe tirado isso. Foi-lhe tirado então, né, a vida boa, o cronograma que já estava preparado para aquele menino. E ele viveu na casa de Maquir, aleijado, tendo que ser socorrido por outras pessoas. Talvez passava na cabecinha daquele menino: poxa, era para eu estar lá no palácio, era para eu ocupar o trono, mas olha onde eu estou. Eu estou num lugar que não me pertence. Eu estou num lugar que não é meu. Eu estou num lugar que me trouxeram para cá. Você já parou para pensar que talvez a situação que você já passou, que você se encontra, você já parou: não era para eu viver isso. Aqui, querido, na realidade não foi uma escolha que ele teve, escolheram por ele. E muitas vezes esses episódios, né, que acontecem: Senhor, eu planejei tanto, era assim que eu queria, era dessa maneira. A família, o casamento e os negócios e o ministério, nada foi como eu planejei. Mas existe uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Ele não se esqueceu, Ele se lembra de cada sonho que você escreveu, de cada pensamento que você teve. Talvez ontem você pensou, essa semana: Senhor, eu estou num lugar a qual eu não planejei para minha vida. Não foi isso que eu planejei. Não foi essa história que eu sonhei. Mas fique tranquilo, o Senhor se lembra. Ele se lembra, querido. Ele se lembra de cada sonho, Ele se lembra de cada plano. E tudo que um dia você sonhou e planejou, Ele vai cumprir. Eu creio nisso. Sabe, queridos, por fé. Essa é uma história que aconteceu lá, mas por fé, por essa aliança, por lutar guerras e lutas diárias todos os dias, por amor. Eu creio no amor dele por mim, eu creio no amor dele por você. Rei Davi, que representa o que, querido? Deus, né? No Antigo Testamento, representa alguém que tinha autoridade, representa alguém que tinha poder, representa alguém que estava sentado no trono, que poderia fazer o que quisesse. E ele se lembrou. O que Deus precisa se lembrar de você hoje? O que Deus precisa se lembrar da tua história? O que Deus precisa se lembrar? Que planos você fez? O que estava no seu cronograma? Porque a palavra do Senhor diz que Ele concede o desejo do nosso coração. E eu fico com a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse eu fico com a palavra de Deus, que é para a minha vida, que é para mim, que eu recebo. Então, Davi se lembrou e falou: olha, existe lá, mas ele é aleijado. Os Zibas que passou pela sua vida, os Zibas que passaram pela sua história. Ah, mas fulana, aquela, a ciclana, beltrana, ele não perguntou, querido, o que você fez, o que você deixou de fazer, quem você foi, quem você é, se você matou, se você roubou, se você se prostituiu, se você foi o pior, porque Paulo também matou, porque Isaías tinha lábios impuros, porque Jacó era usurpador. E daí? Todos foram histórias na Bíblia. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, o Senhor se lembra de você e te diz: eu restituirei tudo aquilo que é seu.
E se você não quiser restituição, meu filho, Ele te dá coisa nova. Porque aqui fala de restituição. Ele mandou chamar um menino, então vai lá, traga ele aqui. E quando chegaram lá, sabe, queridos, nós acostumamos a viver numa história que não é nossa. Nós acostumamos a viver numa história que não foi Deus que planejou. Nós acostumamos a viver numa história que não foi Ele que planejou, que foram atitudes de outras pessoas, ou talvez até a sua. Eu fico imaginando Mefibosete, que viveu 30 anos naquele lugar que não pertencia a ele, que não era a história dele. Como ficou a alma daquele menino? A palavra do Senhor diz que quando ele chegou diante de Davi, ele estava como um cão morto. O que queres? Sabe, queridos, muitas vezes quando Deus chega para nós e nos mostra uma outra história, e nos tira de um lugar que não era nosso, e nos tira de um lugar que não era meu, que eu não escolhi para estar. A nossa alma é tão ferida, tão machucada, que nós não acreditamos e dizemos: o que você quer, Deus, comigo? Foi assim que Mefibosete falou: o que você quer como um cão morto? Porque os sucessores do rei tinham que ser mortos. Dizia a lei. Mas você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Trouxeram ele para o lugar dele, que era de origem. Você voltará para o lugar seu de origem. A sua história tem uma vírgula e ela continua. Viva o que você está vivendo. Se aliancie com pessoas que terão aliança com você. E um dia você estará sentada na mesa do rei. Você vai viver a sua história aqui, mas um dia nós todos estaremos junto com Ele, sentado com Ele, ceando com Ele. E lá não haverá, querido, quem matou, quem estuprou, né? Lá seremos todos iguais. Lá não haverá julgamento, porque Ziba quis julgar o menino. Ah, mas ele é aleijado, o que você vai fazer com um aleijado? Muitas vezes nós não estamos aleijados de pés, mas nós estamos aleijados na alma, ferido e machucado, sem andar, sem prosseguir por um episódio que aconteceu. E hoje o Senhor te convida: vem sentar comigo, eu tenho uma mesa preparada para você. Eu vou te devolver, eu vou te restituir todas as terras, Mefibosete, que um dia foi sua. E você vai viver, você vai sentar todos os dias aqui, e Ziba será o seu servo. Vamos ficar em pé. O que o Senhor precisa se lembrar? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala: Senhor, eu estou aqui. Começa a falar. Feche seus olhos. Quem é você nessa história? Que história você foi tirada? O que foi tirado de você? O que foi levado de você? Enquanto a vida, meu filho, a esperança. Então você disse: não dá mais tempo. Isso. Se Deus quiser, Ele pode fazer de hoje para amanhã. Se Deus quiser, Ele pode fazer agora. Você falou dentro do seu coração: mas tem mais tempo. Não dá mais. Quem disse? Quem está dentro da eternidade não é você, é Ele. Ele que conhece todas as coisas, Ele que sonda o seu coração. Deus tem uma nova história, Deus tem restituição. Deus tem aquilo que você perdeu, Deus tem, querido. Troca de vida com Ele. Fala: Deus, eu quero tudo que é seu. Eu quero tudo que é seu, Senhor. Eu quero os seus planos para minha vida. Eu quero a sua história na minha história. Eu quero o seu nome no meu nome. Eu quero trocar, Senhor. Leva a minha vida, leva a minha história. Se tudo aquilo que eu planejei, eu escrevi, não deu certo, então eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Senhor. Porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é bem melhor, é bem melhor, é bem maior.
Gostaria que aí onde você está, você se ajoelhasse, fizesse um clamor, abrindo o seu coração, se ajoelhe onde você está, em rendição ao Senhor nesse momento, em rendição às promessas dEle, aquilo que Ele tem para você, aquilo que nunca morreu, o sonho não morreu. Os irmãos de José pensaram que o sonho havia morrido, que eles haviam matado o sonho. Mas quando José se revelou a eles, houve choro, houve perdão, houve quebrantamento. O sonho se revelou naquele momento. O sonho não morreu, as promessas não morreram. Elas se cumprirão. Mesmo você estando numa história que não estava nos seus planos, mesmo você não estando numa história que não era aquilo que você sonhou para você, mesmo você estando num lugar que você não deseja estar, mesmo você se alimentando daquilo que você não deseja se alimentar, Ele tem um resgate. Oh Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, nos quebrantando, que a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Contando a nossa história, olha para nós, Paizinho, olha o coração de cada um, Senhor. Cada um tem uma história nesse lugar, cada um tem uma história contigo, Deus. Mas a melhor história é aquela que o Senhor tem para nós. A melhor história é aquela que o Senhor tem para nós. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tempos podem ser outros. 30 anos para frente se passou, muita coisa aconteceu nesses 30 anos que Mefibosete estava lá.
escondido, esquecido. Mefibosete fazia parte de um plano. Mefibosete fazia parte de uma história. E tem histórias que não podem ser esquecidas. Tem histórias que têm que voltar para o lugar de origem dela. Sua história não está esquecida. Você não está esquecido. Ele te tira desse lugar espiritual e te leva para um novo tempo nele. No Senhor. No Senhor. Está havendo um transporte espiritual de uma história que não foi projetada para você viver, para uma história que foi projetada por Ele para você viver. Amém? Você pode aplaudir Jesus. Mais forte que é para Ele. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Tu és Deus, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. E as tuas promessas, Senhor, serão cumpridas. Todas elas, ó Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.